Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a alteração nos limites do Simples Nacional. O advogado da LGPD Solution, Paulo Perrotti, falando sobre ESG, termo usado para se referir às boas práticas ambientais, sociais e de governança dos negócios. Como foi a conferência online organizada pelo Grupo de Estudos sobre o BRICS, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o doutor Alessandro Minhaca, membro da Ordem dos Advogados de Roma. Fique conosco. Confira agora o Dr. Marcos Tavares Leite, falando sobre a alteração nos limites de faturamento do Simples Nacional. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar 108 de 2021. Por esse projeto de lei, há alterações nos limites de faturamento do MEI e das micro e pequenas empresas. No caso do MEI, o limite dos atuais R$ 81 mil vai para R$ 144.913 por ano. Para as microempresas, o limite atual de R$ 360 mil passaria para R$ 869.480. E para as pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, dos atuais R$ 4.800.000 para R$ 8.694.800. Importante destacar que, além dessa atualização agora, há também a previsão de uma atualização automática com base no IPCA, todos os anos. Portanto, não haveria necessidade de novas leis ou alteração em lei complementar para que houvesse essa atualização, que passa a ser automática. Além disso, no caso dos microempreendedores individuais, que atualmente só podem contratar um empregado, pelo projeto de lei, haveria uma autorização para que eles possam contratar, inclusive, até 2 empregados. Excelente essa proposta no sentido de melhorar a formalidade e a atividade do microempreendedor individual e estimula também a contratação de mais trabalhadores, portanto, reduzindo o desemprego. O importante aqui destacar ainda é que, para que essa lei possa vigorar já em 2023, é fundamental que ela seja aprovada no plenário da Câmara, onde ela se encontra nesse momento, e sancionada durante este ano de 2022, até 31 de dezembro. Caso contrário, ela só surtirá efeito a partir de 2024. Portanto, aqui pelo Simp, nós vamos acompanhar a tramitação, fazer uma pressão para que realmente esse projeto de lei possa ser votado, aprovado ainda neste exercício, sancionado nesse exercício, para que já entre em vigor em 2023 e, portanto, estimule a manutenção da atividade formal das microempresas, das empresas de pequeno porte, do microempreendedor individual, estimulando também a maior contratação de força de trabalho. Portanto, estímulo à atividade empreendedora da microempresa, da empresa de pequeno porte, a maior geradora de emprego e renda do Brasil. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Perrotti e hoje vamos falar sobre um tema que está na moda. Está todo mundo falando, se você abrir os jornais, televisão, broadcast, tudo isso é o quê? ESG. Você já ouviu falar nessa terminologia ESG?
ESG vem do inglês, né, que é Environment, Social and Governance. E se a gente fizer uma tradução um pouco customizada já aqui para nós brasileiros sobre o que é ESG, eu poderia traduzir por governança social, ambiental e corporativa. Quando eu faço um projeto de ESG em uma empresa, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: desperdício de água, eletricidade. Será que você, trocando as lâmpadas da sua empresa, será que você já não vai trazer um retorno de eficiência energética? Então eu falo que às vezes nas pequenas coisas você traz os benefícios. Outra questão também importante: quanto de copinho descartável você não gasta para você deixar ali à disposição dos seus colaboradores? Será que se você trocar isso e der um copo de vidro para cada um dos colaboradores, olha a quantidade de economia que você vai ter em cima do copinho descartável. E além do que também você produz lixo. E lixo o que é? É emissão de carbono. Então, tudo isso traz o quê? Repercussões negativas de desgaste para a tua empresa, sustentabilidade. Então, isso só olhando do ponto de vista do meio ambiente. Vamos falar agora do ponto de vista social. Será que na tua empresa existe um projeto de integração e diversidade, né? Onde você pode incluir novos talentos? Como é que é feita a seleção dos seus candidatos quando você coleta um currículo? Né? Será que você coleta analisando gênero, idade? Ou será que você analisa por competências e capacidade? Então esse é um ponto também muito importante para a gente poder trabalhar com o quê? Com mais isenção, isonomia, democracia. Então você traz valores para a tua empresa. Então aqui ficaram algumas palavras sobre a preocupação que a tua empresa tem que ter com compromissos sociais, ambientais e corporativos. Lembre-se que isso é dinheiro. Isso envolve o quê? Reputação e a longevidade da sua empresa. Se você pensa a longo prazo, já comece a adotar agora procedimentos de sustentabilidade, procedimentos sociais de integração e procedimentos de governança corporativa. Fica aqui o meu recado. Muito obrigado e até a próxima. É com muita alegria que o grupo de estudos da USP, o GBRICS USP, organizou a 6ª Conferência dos BRICS, um evento que foi realizado entre os dias 24 a 28 de outubro desse ano, com a presença de diversas autoridades, acadêmicos e empresários. A temática foi sobre os BRICS na construção de parâmetros para uma concertação internacional. Esse evento contou com a presença de todos os cônsules dos BRICS, incluindo-se Rússia, Índia, China e África do Sul, num painel específico. O Dr. Marcos Troirro, que é o presidente do novo Banco de Desenvolvimento, né, o conhecido como Banco dos BRICS, e as temáticas foram as mais diversas possíveis. Esse evento ele foi organizado pelo grupo de estudos dos BRICS da USP, coordenado pelo professor Dr. Paulo Borba Casella, e pode ser acompanhado aqui através desse link no YouTube. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha simples, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Alessandro Minaca e que tem grandes notícias para você que pretende ter cidadania italiana ou perdeu o direito ou quer ter. É um tema que pode afetar
40 milhões de brasileiros no presente momento. É um prazer tê-lo conosco. Muito prazer, seu José. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nos conta um pouquinho dessa decisão judicial que ocorreu. E isto remonta a 1889, é isso? Correto. Esse é um assunto que já vem desde 1889, que é a data da proclamação da República Brasileira, que de fato ela estendeu, através de um decreto, a naturalização de todos os estrangeiros que vieram no Brasil. Eles em 6 meses tinham que se manifestar para manter a própria cidadania. Então também os italianos que vieram com essa grande, digamos, fluxo imigratório. Basicamente teve uma sentença na Itália através de uma juíza que quis reverter uma interpretação, atribuindo a essa naturalização o poder de anular a cidadania italiana. Então, de fato, limitando a cidadania de todos aqueles que tinham um descendente italiano que veio para o Brasil antes de 1889. Basicamente, os 75% de quem tem o direito. Praticamente 25 milhões de pessoas. Isso significa que de um universo de 40 milhões de pessoas, 75% delas podem se beneficiar dessa decisão. É isso? Correto. Através dessa sentença que o nosso escritório conseguiu ganhar junto às Sezioni Unite, que é o Tribunal Superior Italiano, o Supremo Italiano, em composição plenária, basicamente nós preservamos o direito de essas mais de 25 milhões de brasileiros descendentes italianos a ter a oportunidade de criar os pressupostos para a dupla cidadania. Se nós voltarmos à decisão no passado, era quem deixasse passar 6 meses e não dissesse eu quero continuar com a minha cidadania italiana, automaticamente ele seria um cidadão brasileiro. E esta decisão muda dizendo que não se pode obrigar ninguém a abrir mão da cidadania, a não ser que ele queira. É isso? Corretamente. E esta decisão foi na mais alta corte da Itália. Correto. E transitou em julgado. Transitou em julgado e agora não tem mais como reverter essa decisão do Tribunal Italiano. Isto equivale no Brasil ao Supremo Tribunal Federal no trânsito em julgado. Correto. É isso? Correto. E essa decisão diz o quê? Que quem tem sangue italiano, filho, neto, bisneto, pode requerer a cidadania italiana, é isso? Correto. Basicamente, nós temos a oportunidade na Itália de reconhecer a cidadania por sangue. Então, se vocês têm uma gota de sangue italiano, vocês têm o direito a reconhecê-la. Como? Indo no consulado italianos no Brasil, existem 7 consulados, obviamente tem o consulado aqui em São Paulo. Então, é simplesmente fazer um pedido no cartório do registro civil do consulado, requerendo a própria cidadania. Agora, aqui no Brasil, indo ao consulado, quanto tempo demora para se ter uma cidadania italiana? Essa é uma boa pergunta, porque basicamente no Brasil existem quase 40 milhões de descendentes, então o fluxo de pedido é realmente gigantesco. Hoje em São Paulo estão se chamando pessoas que fizeram o pedido no 2011. E isso basicamente é uma fila de espera de 11 anos. 11 anos é o prazo que hoje em São Paulo está se demorando para se obter a cidadania, ou é a chamada para depois ver a cidadania? É correto, é a segunda que o senhor falou. É a chamada para depois ver se tem o direito à cidadania ou não? Correto, é a chamada para depois depositar a documentação que verifica efetivamente a linhagem desde o ancestro italiano até quem tem a vontade de requerer a próprio direito. Bom, a decisão judicial está em vigor. Certo. E quem não quiser esperar os 11 anos que, segundo a sua informação, demora aqui em São Paulo, faz o quê? Então, ou desistir pela falta de prazo, ou podem fazer um pedido judicial junto ao fórum responsável competente na Itália. Na própria Itália? Na própria Itália, através de um advogado, nesse caso, que é qualificado para defender os requerentes perante a justiça italiana, pode, de fato, defender
contra o Ministério do Interior italiano, que é o titular do poder de Estado Civil, então também de atribuir a cidadania italiana, para que ele, devidamente a essa espera, não funcione no consulado, nesse caso seria São Paulo, ou nos consulados brasileiros. O seu escritório e você foram os responsáveis por esse processo, essa vitória no judiciário. Isso está correto? Isso é correto. Nós seguimos agora com o fluxo de requerimentos perante a justiça italiana e isso obviamente nos garante que os cidadãos, uma vez verificado efetivamente que têm o título para ser, digamos, reconhecidos como cidadãos italianos, então possam ativar junto à justiça italiana e isso encurtaria obviamente o prazo. Bom, falando a linguagem aqui do Brasil, quem não quiser esperar uns 11 anos, pode entrar com processo direto na Itália, que demoraria em torno de... agora mudou a competência, o fórum passou de ser de Roma para um dos lugares de corte de apelação na Itália, então são 25 sedios e hoje em dia, digamos que mais ou menos oscila entre 1 ano e 1 ano e meio pode sair um reconhecimento de uma via judicial na Itália. Via judicial na Itália. Agora, quem está morando no Brasil e quem estará com esse processo para conseguir a sua cidadania, claro, que desde que tenha sangue italiano, desde os pressupostos, etc., ele tem que viajar para a Itália ou ele pode fazer uma contratação, por exemplo, do seu escritório, para o seu escritório entrar com processo sem ter que viajar para a Itália? Não precisa vir para a Itália ao fim de levar esse processo, então obter a cidadania, mas serão bem-vindos, obviamente, uma vez obtida a cidadania. Sim, para... Turismo é bem-vindo, mas para a obtenção da cidadania, ele não precisa. Ele pode assinar os papéis aqui, correto. O seu escritório faz todo o processo lá, por exemplo. Desde o começo, então, desde a fase documental até a chegada da sentença, o trânsito julgado e a produção dos documentos de registro civil italiano. Quem quiser buscar essa cidadania, quiser falar com o seu escritório, com o que ele faz? Ele ou entra em contato via mail, na nossa mail, que é info@miacalò.com. É esse e-mail que está aqui na tela? Correto. Tá. Ou no nosso WhatsApp, que é através do número italiano. Que também está na tela. Correto. Tá. E com isso, vocês cuidam de toda orientação, é Sim, isso? nós nos ocupamos. A entrada desse processo, esse processo todo custa quanto em média? Quanto então, que o cidadão que está aqui no Brasil tem direito à cidadania italiana gastaria para fazer isso? Então, dependendo do número de pessoas, pode variar o preço, falando de um começo de 4.000 euros para quanto mais pessoas, juntando mais 400 euros, se pode chegar até um volume de pessoas considerável, justamente para aproveitar o mesmo processo para todos os descendentes que fazem parte da mesma árvore genealógica, então que pertence à linhagem do mesmo ancestro italiano. Então começa em 4.000 euros e vai aumentando 400 euros por pessoa, correto, é isso? Correto. Tá. Isto, o envio do dinheiro é via Banco Central, absolutamente legalizado? Sim, sempre contratualizado, estamos obviamente falando de uma transferência internacional para uma conta italiana, então obviamente sempre tudo sacramentado através de uma formalização das relações, nesse caso de serviço jurídico. Bom, existem então em torno de 25 milhões de pessoas, de um universo de 40 milhões de pessoas, face a essa decisão judicial. É isso? É basicamente isso, sim. Tá. É um volume considerável. E como é que é o clima dessa decisão? Porque isso mexeu com muitos interesses. Mexeu com muitos interesses e por quê? Porque, obviamente, temos que considerar que a espera da sentença, ela bloqueou processos de reconhecimentos até na Itália. Ou seja, as próprias prefeituras na Itália pararam para analisar processos de reconhecimento de cidadania na espera daquilo que ia ser a pronúncia delle sezioni unite na Corte de Cassazione italiana. Então ficou se acumulando processo atrás de processo. Correto. Então a burocracia que impediu tudo foi o fator decisivo para a simplificação. Basicamente sim, obviamente foi uma tentativa que não deu certo, porque resumar
uma doutrina que já, na verdade, na Itália foi superada no 1907, onde a própria Corte di Cassazione já barrou essa orientação de grande naturalizazione, basicamente foi uma tentativa falida, porque não tinha como. Então, na verdade, aquilo foi decidido em 1907, fez objeto do seu processo em Roma, na Itália, e a Suprema Corte, o equivalente ao STF do Brasil, reconheceu isso. Correto. Então, tem muita gente que está querendo comemorar com uma taça de vinho, um Chianti, um Brunello, ou seja lá o que for, essa vitória, é isso? Concordo, basicamente. Qual a sua mensagem final, que nós chegamos ao final do nosso tempo? O que você teria a dizer para todos que estão participando aqui? Primeiramente, agradecer a disponibilidade de estar aqui e, graças a Deus, ainda podemos seguir defendendo os direitos dos descendentes italianos, então ter a dupla cidadania e ter a possibilidade, obviamente, de curtir dos benefícios, obviamente, de se tornar um cidadão italiano e europeu. E isto se aplica para qualquer pessoa que tenha sangue italiano, independente da sua idade? Independente da idade, independente de qual for a linhagem do ponto de vista da fase dos ancestros. Existem pessoas que são reconhecidas tendo um avô italiano, um bisavô italiano, um trisavô italiano. Então, não resulta como impeditivo o grau da geração da primeiro italiano, digamos, que veio para o Brasil. Ou seja, é festa para muita gente, alegria para muita gente que busca uma dupla cidadania. Certo. É isso? Basicamente. Okay. Doutor Alessandro Minaca, nós queremos agradecer a sua participação, dizer que eu tenho certeza que muita gente nesse exato momento está comemorando essa vitória no judiciário do seu escritório. Obrigado. Lá na Itália. Vocês têm escritório no Brasil ou não? Sim, nós temos um ponto aqui em São Paulo e também nós ficamos no Mato Grosso, mas obviamente o nosso ponto principal é na Itália, porque é ali que nós levantamos a fase judicial. Então aqui basicamente são só o desk de informações. E esse meu fala com São Paulo, fala com Mato Grosso, fala com a Itália, é isso? Correto. Ok, a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!